A dosimetria é apenas a porta de entrada do fenômeno da desmoralização da República. E o que a gente vê é um carreirismo político ladroeiro, ou seja, uma quantidade desproporcional de pessoas que buscam ou um cargo no executivo ou no legislativo para enriquecer. Essa punição, por exemplo, eu dizia, de 14 anos, para quem sentou na cadeira do ministro, ou para quem pintou de batom a estátua da justiça, parece um total absurdo. Em geral, a direita é punitivista. E agora, de repente, a esquerda quer virar punitivista e quer mais punição e mais pena. Qual que é a mensagem que você acha que uma lei dessa deixa para a sociedade? A mensagem que manda é de que é uma esculhambação. Pode falar. O Pode Falar de hoje começa com um tema que está sacudindo Brasília e criando um novo ponto de tensão entre os poderes da República. A aprovação em velocidade recorde do chamado projeto de lei da dosimetria. A lei foi votada praticamente a toque de caixa, fruto de um acordo entre Congresso, governo e STF. Acordo esse que o presidente Lula nega ter participado, embora tenha sido conduzido por membros importantes da sua base. O texto aprovado reduz penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também pode beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para entender a dimensão jurídica, política e democrática desse episódio, eu converso agora com o advogado e jurista Eduardo Mulaher. Eduardo, muito obrigado por essa entrevista. Bom dia, William. Tá tudo bem? Felizmente, tudo bem. É uma alegria estar aqui com você. A gente trocar umas ideias, porque esse Brasil está precisando muito que a gente troque umas ideias, sabe? Nós temos tantos capítulos. A dosimetria é apenas a porta de entrada do fenômeno da desmoralização da República, da transformação do que devia ser a coisa pública, o bem comum, em interesse particular e, muitas vezes, interesses obscuros, interesses escusos, eu diria. Eu até penso que a gente podia sugerir uma nova proclamação da República, não como a de 1889, que foi através de um golpe, uma proclamação da República pela adesão aos valores da República. Qual é o valor principal da República? É que o Congresso, o poder emana do povo, atende ao povo e cumpre certos requisitos da democracia. Ou seja, prevalece o bem comum, as leis têm que ser gerais, têm que ser impessoais e tem que haver um mínimo de dignidade no exercício da função pública. Eu acho que essa revolução, que, aliás, o presidente Fachin está propondo no Supremo, nós podemos falar sobre isso, é fundamental para a gente caminhar daqui para frente para um país melhor, para a gente não transformar o Brasil num Titanic. Mulaher, mas você esperava algo diferente desse Congresso, que sempre votou em causa própria? Olha, mas não é uma questão de esperar, não tenho nenhuma expectativa. É que eu, como cidadão, eu fico olhando estarrecido as coisas que acontecem, porque, digamos, o normal, eu diria, na teoria da democracia, é que quem se candidata é para exercer um mandato político em benefício do país e do eleitor. E o que a gente vê é o carreirismo político ladroeiro, ou seja, uma quantidade desproporcional de pessoas que buscam ou um cargo no executivo ou no legislativo para enriquecer, ou seja, o centro quer enriquecer, ele quer ficar rico. Ele está nem aí com as consequências para o povo, para o eleitorado, para a nação. Quer ficar rico. E aí começam expedientes criminosos e, quando se começa a perseguir isso, querem uma blindagem. Acho que é uma perseguição contra o parlamento. Eu recebi uma ligação de uma pessoa, de um amigo, e ele estava muito contente com a aprovação dessa lei, porque, segundo ele, o processo das pessoas envolvidas em 8 de janeiro foi um processo totalmente inverso e errado e fora dos ditames da Constituição. Por isso que ele estava feliz em redução de pena. O que você acha sobre isso? Olha, quer saber? Eu vou dar minha opinião. Eu vou dizer, você sabe que eu estou longe de ser bolsonarista, né? Ao contrário, eu sempre me posicionei como um democrata de centro-esquerda e eu não tenho nenhuma afinidade com o bolsonarismo. Eu acho, aliás, que é indevido estar se discutindo tudo isso em torno do ex-presidente, porque o projeto
no primeiro, não atinge o ex-presidente, ele atinge muitas pessoas que se envolveram no 8 de janeiro. E eu vou te dizer, eu acho que o projeto tem dois aspectos. O primeiro é uma diminuição, ou melhor, um aumento dos prazos em que pode haver mudança de regime, prejudicando a massa dos eventuais condenados. O segundo aspecto, que é um aspecto totalmente errado, a meu ver, e como nós podemos discutir. O segundo aspecto é essa redução de pena. E eu acho, como muitos juristas que eu tenho ouvido, que essa redução de pena é justa e equitativa. Se você quiser, eu te explico em detalhes por quê. Não, então Mas no explica, mérito, explica por que é justo. É justa que você disse, né? como jurista, a gente está acostumado a ver o tipo de condenação que existe, né? Então, por exemplo, no homicídio, a pena vai de 6 a 20 anos. No roubo, normalmente, a primeira pena é 5 anos e 2 meses. Agora, o que aconteceu? O Congresso fez essa lei prevendo duas penas diferentes para atos subversivos, digamos. Uma de 8 anos, outra de até 12 anos. Agora, o Supremo, nesse caso, ao julgar, usou uma mão pesada. Talvez tenha sido uma mão pesada proposta pelo ministro Alexandre de Moraes para dar um castigo exemplar. Então, em vez de fazer uma pena absorver a outra, eles somaram as penas. E isso gerou penas tão absurdas como 14 anos para a moça que pintou a estátua da Justiça de Batom, ou mesmo 27 anos para a cúpula dessa revolução. Quando o Legislativo fez a lei era uma pena até 12 anos, tudo bem. Aí soma as outras figuras, o dano patrimonial, você tem, além do dano, a organização criminosa armada, tudo isso. Então, somando isso, dá um número vantajoso. Agora, há uma incompreensão total na discussão, uma discussão demagógica dos dois lados, sobre o sentido da lei. Porque, digamos, em relação, já que todo mundo só pensa no presidente Bolsonaro, a pena dele de 27 anos, se o Supremo fizer a revisão de acordo com novos parâmetros, dada a retroatividade benéfica, essa pena pode cair, mas sempre será mais de 20 anos. Agora, eu diria, assim, na lógica normal, uma pena de 21 anos para um conjunto de crimes, quando a pena máxima prevista para rebelião e golpe de Estado é de 12 anos, parece exagerada. Claro, se você for um opositor de carteirinha, você vai dizer, não, ele devia pegar a prisão perpétua, não devia sair nunca mais. Não é esse o espírito de justiça nem de equidade. E, principalmente, em relação àquela massa que se juntou ao 8 de janeiro. Eu penso mais nessa massa que na cúpula, porque essas pessoas que se envolveram é um fenômeno clássico, desde o século XIX, do crime de multidão. São pessoas que aderem à multidão e não sabem exatamente bem o que estão fazendo. Muitos foram pelo churrasco, mas a verdade é que se envolveram, então têm que ser punidos. Agora, essa punição, por exemplo, eu dizia, né, de 14 anos para quem sentou na cadeira do ministro, ou para quem pintou de batom a estátua da Justiça, parece um total absurdo, um descompasso, considerando que a pena do próprio homicídio vai de 6 a 20. Quer dizer, um homicídio simples, você pode pegar 6 anos. Então, essa é uma Eu acho. resposta, então. Por isso que o Congresso, então, deu essa resposta. Ao motivo do Congresso, eu ignoro. Eu acho que não. Eu acho que o Uhum. Congresso tem intenções complexas do que essa. Mas eu acho assim, ontem eu ouvi, por exemplo, essa semana, digamos, não foi um Maicai, o famoso jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, que é meu amigo e que é figura que eu respeito. Ele dizia com toda razão, ele dizia, olha, nós estamos invertendo os papéis. Em geral, a direita é punitivista. A vida inteira, nós lutamos por abrandamento de penas, por uma justiça mais racional. E agora, de repente, a esquerda quer virar punitivista e quer mais punição e mais pena. Então, nós estamos invertendo os papéis. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco esse combate político rasteiro, essa polarização, e pensar o que é justo. Aliás, não é só na matéria da dosimetria, matéria também de
de lealdade, de exercício regular das funções, de se evitar abuso de poder no Congresso. Ou seja, digamos assim, olhando o modo como foi aprovado, é uma pantomima. É Tá, realmente uma pantomima, dá vergonha. Agora, é tal coisa, há males que vêm para mim, no meu ponto de vista, como advogado, como jurista, que sempre teve horror da extrema-direita, me parece uma medida justa e adequada. Aliás, a maioria das pessoas vai acabar se convencendo disso, de que não vai causar prejuízo nenhum, diminuir um pouco a pena, botar um patamar. Ao contrário, eu acho que uma pena de tamanho razoável é mais importante do que uma pena de tamanho exagerado. Aliás, é um entendi. mito nesse país que as penas grandes resolvem a criminalidade. O Congresso tem Sim, essa mania, né? Qualquer coisa eles botam para aumentar a pena. E nós temos um sistema penitenciário superlotado, não cabe mais ninguém em tese, mal administrado e que não adianta aumentar. O que tem é efetividade. E que no caso do Rio de Janeiro, a efetividade ocorreu, ou seja, os líderes estão presos. Isso já é uma novidade. Você ter ex-presidente preso, revoltado preso e cumprindo pena. A teoria toda nos Estados Unidos é a seguinte: a pena tem que ser curta, breve e eficiente. Ou seja, se uma pessoa que furta um sabonete, se ficar 30 dias preso, dificilmente ele vai pensar em furtar um segundo sabonete, porque ele sabe que a justiça funciona. Agora, o grande problema que nós temos da impunidade é esse: eles fazem penas enormes e não pegam ninguém. A impunidade que se espalha. Uma pequena fração dos crimes é descoberta e apurada, fora o domínio que se estendeu à política das organizações criminosas, que têm o seu próprio é. fortaleza. Mulher, mas de fato essa pena, essa lei que foi aprovada da dosimetria, ela é inconstitucional? Eu entendo que nessa parte ela não é inconstitucional. Agora, teve Tá. um erro grave do Congresso, eles pisaram feio na bola, porque o Senado, nesse acordão subterrâneo, seja lá qual foi, ele quis liquidar e mandar para a sanção. Então, eles fizeram o que eles chamam de emenda de redação e mandaram a emenda do senador Sérgio Moro, que não tem nada de redação, ela mudou totalmente o sentido do parágrafo primeiro. Se você pegar o que diz a emenda Moro, é o seguinte: dizia que os apenados, os condenados por crime contra a vida e contra o patrimônio, eles teriam uma situação especial. Ele tirou isso e botou: todos os crimes terão essa situação agravada, menos os previstos no título contra o Estado Democrático. Ou seja, o crime contra o Estado Democrático, para o senador Sérgio Moro, que foi acolhido e aprovado no plenário, terá um tratamento muito mais privilegiado do que todos os outros crimes. Isso, eu diria que é inconstitucional pelo seguinte: quando você modifica na essência um projeto de lei aprovado na Câmara, você tem que devolver para a Câmara, para ver se a Câmara engole ou rejeita. E o Senado arranjou um atalho, mandou para o plano, está mandando para o Planalto, e isso já dá um motivo forte para o presidente Lula vetar, até por essa questão formal, mesmo que ele nem entre no mérito da questão da redução de pena. E se ele votar, e se ele vetar, essa lei volta para o Congresso Nacional para ser novamente analisada e o Congresso pode derrubar o veto. Mas isso só vai acontecer na volta das férias lá em fevereiro, né? Exatamente. Aliás, eu diria que, fora um oportunismo político, eu não vejo nenhum motivo para fazer isso a toque de caixa, porque essas penas são longas, né? Até você reanalisar, é uma coisa para aplicar algum tempo, mais de um ano, talvez. Aprova a lei, entra com pedido para o Supremo vai refazer o cálculo. Nada para já, quer dizer, ninguém vai sair antes de, no mínimo, de 3, 4 anos de prisão fechada. Aliás, o que diz a lei de execução, a pena de reclusão de mais de 8 anos, como é o caso, tem que ser cumprida em penitenciária. Então, isso faz parte da estrutura da lei de execução penal. Essa lei, que é de 1984, veio de um projeto, de alguma maneira, liberal,
procurando cumprir o preceito até constitucional de que o sistema penitenciário não é só para punir, ele procura reintegrar as pessoas à sociedade. Daí escalonamento, você está condenado, fica uma parte presa, uma parte vai trabalhar no agrícola, uma parte vai para a prisão aberta, se tiver albergue, se não domiciliar, e no fim volta para a sociedade. Então, eles iam aproveitar essa lei para aumentar o tempo em que os presos devem continuar reclusos. Ou seja, primeiro que não tem lugar para isso, segundo, que é um pouco demagógico, por quê? Porque como a lei de execução penal nessa parte é substancial, isso só vai se aplicar aos que forem condenados ou que cometerem crime a partir da entrada em vigor da lei. Ou seja, se ela entrar em vigor em 2026, só vai se aplicar para os novos crimes cometidos a partir do ano que vem. Agora, só se aplica, portanto, a tal da retroatividade benéfica, beneficiar os presos, e aí se aplicaria a redução de pena. Mas, no fim, é mais um capítulo confuso do legislador, que tem um total desprezo pela técnica jurídica. Em vez de ouvir um especialista, eu acho que havia maneiras muito melhores de resolver esse problema. O que eles fizeram? Como o Supremo mandou somar os dois crimes, eles fizeram uma lei dizendo que um crime absorve o outro. Aliás, o Supremo podia ter feito isso de vontade própria, se tivesse tido um pouco de boa vontade, digamos, na aplicação da lei, não quisesse ser o pai punidor, ou punitivo, não sei como dizer aqui. E agora, eles podiam ter feito isso, mudado o próprio tipo penal para incorporar um dentro do outro. Podiam ter também lidado isso com a questão do dano agravado e o dano comum contra o patrimônio público. Mas não, inventaram uma forma interpretativa, o que daria margem até ao Supremo dizer, não, eles estão reinterpretando o nosso julgamento, assim não pode. Mas eu acho que não vai se opor a isso, até porque para o próprio Supremo, em sua maioria, vai dar algum conforto, eles vão parecer menos injustos, menos... É uma boa saída, né? É uma boa saída. Mulaia, mas tinha uma discussão da lei que veio da Câmara que ela poderia abrir brecha para beneficiar outros crimes. Isso ocorreu de fato? Olha, isso, William, está uma certa confusão, ninguém sabe bem. Eu antes fui procurar a emenda do Moro. O que a lei fez foi mudar alguns requisitos em relação aos crimes contra a vida e contra o patrimônio, agravando pena. Isso não agravaria em relação aos crimes do Código Penal, que não são contra a vida nem contra o patrimônio, ou seja, falsificação de moeda, crimes crimes de ordem sexual, por exemplo, tudo isso não estaria prejudicado. Mas eu não acho que o benefício pessoal do crime, ele só não faz. E aí o senador Sérgio Moro, que é um evidente punitivista, mandou aplicar os agravantes, que não são agravantes, na verdade são reduções de benefício para todos os crimes, menos o dos queridinhos dele, os bois de janeiro. Aí sim, eu acho que é uma discriminação absurda. Ou serve para todos, não serve para ninguém. Tá. Agora, muitos juristas, porque eu ouvi você dizendo que talvez o Supremo não se debruce sobre essa matéria, que deixe ela ser aprovada como está. Mas muitos juristas afirmam que a lei ela tenta rever decisões já tomadas, né, pelo STF, alterando penas definidas pela Corte. Isso você acha que configura uma afronta à separação de poderes ou não é bem assim? Ou esse acordo já foi feito na base? Não é uma questão de acordo, William, porque o Congresso pode mudar a lei. E mudando a lei, ela beneficia os réus já condenados. Então não há nenhuma afronta. O que é uma nova interpretação dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que eram figuras no Código, foram somadas no Supremo, e na nova lei essas penas não se somam, elas se incorporam uma na outra. Então, não vejo, de modo algum, afronta e duvido que o Supremo fosse caminhar por essa seara. Até porque não vai servir para nada para o Supremo entrar nesse... Bom, essa é uma negociação, um acordo que foi feito pelo senador Jacques Wagner, que foi criticado, inclusive, até por aliados de Lula. E Lula, o presidente Lula, tem dito que não participou dessa negociação, mas esse acordo gerou ao governo
mais de 20 bilhões de reais em arrecadação. E aí eu te pergunto se isso justifica o custo institucional de aprovar uma lei com vício de constitucionalidade? Olha, todo mundo nega o acordo, mas um olhar um pouco esperto mostra que o pessoal ligado ao PT fez corpo mole. Não todos, tá? A ministra Gleisi está lá furiosa, o presidente falou que não autorizou nenhum acordo, mas houve. Então, isso tem, digamos, dois aspectos. Tem esse aspecto da politicagem, a troca eventual por uma aprovação dos 20 bi que estavam fazendo muita falta no orçamento, mas tem outro lado que eu acho que é interessante. É que eu acredito que o senador Jacques Wagner tenha pensado nisso. É que essa lei é benéfica não só para os condenados, mas ela é benéfica para isso. Ela é benéfica para o Supremo e ela é benéfica para o Lula. Por quê? Porque ela cria uma solução equilibrada, embora por vias tortas, ela é uma solução equilibrada que tira aquela impressão de vingança, de carrasco, sabe? É sair fora dessa polarização. O Lula tem que sofrer impeachment, o Bolsonaro tem que ser morto. Não é nada disso, gente. São personagens da cena política e todos têm um papel. Bolsonaro, o papel dele é cumprir pena, o tamanho, se é um pouquinho maior, um pouquinho menor, tanto faz. E a impressão que vai ficar, ninguém está querendo perseguir ninguém, inclusive no ponto de vista da comunidade internacional. Ou seja, eu acho a grande novidade no país não é reduzir pena. A grande novidade é você ter uma ex-presidente presa por tentativa de golpe de Estado. É você ter a cúpula, parte da cúpula militar presa, e você ver a justiça funcionando com eficiência. Esse é o fator novo que representa uma mudança na democracia brasileira. Agora, se o Camargo, um pouco esperto, digamos, foi por barganha, foi por negociação, foi por interesse, sim. Mas eu, pessoalmente, como advogado totalmente isento, eu vejo como benéfico para todos. Tá. Agora vamos lá. Qual seria, na sua visão, os limites saudáveis para entre política criminal, autonomia judicial e articulação entre os poderes? Olha, eu acho que o ponto central é que o executivo não pode ser refém do Congresso, primeiro. Segundo, o Congresso não pode ter uma arma na mão que se chama emenda parlamentar. Por quê? Porque a emenda parlamentar tem servido ao país para duas finalidades. A primeira é para manter no cargo, garantir a reeleição dos deputados, porque aí eles beneficiam a sua base eleitoral, se tornam indispensáveis aos prefeitos e aos seus eleitores e beneficiam o seu quintal. Então, em vez de estar em jogo o interesse geral, está o interesse dele de ser reeleito. Isso cria uma casta praticamente hereditária no poder. O segundo ponto é que a gente já viu que tem havido muita trua em relação a essas emendas, ou seja, além de ser desviada de um interesse geral, é desviada para fins criminosos. Ela vai dar vantagem, vai voltar dinheiro e tal, tanto que a Polícia Federal tem atuado com muita eficiência e com toda razão. Não adianta o Congresso querer se blindar, ele tem que prestar contas, tem que ser transparente. O Congresso, com essas emendas, então, ele fica independente, né? O governo federal tem até dificuldade de negociar com o Congresso, não precisa do governo federal mais, né? Então, Não só fica muito mais. independente, ele fica soberano. Ele fica soberano. Ele faz o que quer, ele se auto-renova automaticamente, ele impede o acesso de novos políticos que não estejam na casta. Então, agora, vamos lá, para a população, que mensagem essa aprovação e o modo como essa aprovação foi feita envia para a sociedade a ideia sobre impunidade e proteção da democracia, accountability? Qual que é a mensagem que você acha que uma lei dessa deixa para a sociedade? Olha, a mensagem que manda é de que é uma esculhambação, que cada um faz o que quer, que o protegido não está lá na proteção, mas é uma mensagem muito errada. Porque falta gente com seriedade para analisar o fundo, o mérito. Então, eu estou nem aí com a sorte do ex-presidente. Estou preocupado com a sorte daqueles magrinhos que se meteram nessa confusão e estão pegando uma punição
são muito maior do que os homicídios, enfim. E eu acho que isso vai trazer justiça, vai trazer equilíbrio. Você Mas que falou vai ser mal visto, vai. Você disse no início da conversa que o novo presidente do Supremo, Edson Fachin, vai propor uma estrutura mais ética, um código de conduta para os ministros, para o Supremo Tribunal Federal e para alguns órgãos, da esfera pública. O que, na verdade, podemos esperar aí desse novo trabalho do ministro? Olha, eu me lembrei, você sabe que nada como olhar os passos da história, né? Ah, Quando foi em 2014, o governador nomeou a primeira comissão de ética do Estado de São Paulo. E eu fiz parte, muito orgulho de ter feito parte. Estava junto comigo o Flávio Birremach, o ex-deputado, o Kazum Watanabe, esse grande jurista que foi desembargador. Nós cumprimos à risca a ordem do governador. Fizemos um código de ética que eu considero um modelo curto, tinha 14 artigos. E aí eu fui pesquisar esse assunto para ver se continuava valendo. E aí tem duas características. A primeira, ele dizia no seu último artigo que ele tinha que ser distribuído e afixado em todas as repartições públicas do país. Nunca ninguém afixou em lugar nenhum. Ele continua anônimo no Diário Oficial. E o outro aspecto que eu vi com uma certa tristeza é que em 2025 o governador Tarcísio aprovou um outro código, muito mais brando, uma coisa meio genérica, assim. E eu diria, eu revendo o nosso trabalho, é verdade, foi um trabalho, de alguma maneira, porque a gente levou a sério essa determinação do governador e o governador aprovou. Então, o que quer dizer esse código de ética? Que se você tocando, serve para o Supremo, para o STJ, para o Parlamento. Ele é curto, então vou fazer um resumo. Ele começava dizendo que os agentes da administração têm deveres éticos que eles aderem automaticamente e, e que têm que observar os princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, cortesia, razão, finalidade e motivação, pautados sempre pelos padrões de ética. E o dever do agente sempre visto o interesse público e o bem comum, observando dignidade, decoro e zelo, evitando conflito de interesse. Bom, aí a gente vai mais longe, dizendo que, primeiro, que eles são pagos pelo contribuinte e que, então, todas as pessoas têm direito a ser tratadas com atenção e cortesia. mas o que isso tem a ver com o Fachin, com o ministro Edson Fachin? Isso tem a ver o seguinte, William, do jeito que está reduzido aqui, você decidia o que o agente público podia fazer fora da função, o que ele devia para fazer conferência, o que ele podia fazer trabalhando para terceiros, o que ele tinha que fazer para se abster de confusão, de acharem que ele estava se aproveitando do cargo. E que um código do ministro Fachin teria que conter todos esses requisitos. E, com certeza, no clima atual do Supremo, não há clima para aprovar um código de conduta como esse. E eu não quero fazer crítica pessoal a nenhum ministro. Eu me dou bem com a maioria deles, os que eu conheço, pelo menos. Mas há um clamor da sociedade civil. Ontem o César, Centro de Sociedade de Advogados, emitiu um manifesto. Um grupo de pessoas da sociedade brasileira, diretores de banco, advogados, empresários, lançaram um manifesto à opinião pública, página inteira de jornal, pedindo o código de ética. Então, eu acho que o código de ética seria um caminho. Eu acho que é totalmente necessário, eu diria, não só para o Supremo, mas para servir de modelo para todos os graus da administração, para os outros tribunais superiores, tribunais de base, para o executivo, para os ministérios. Você vê, né? Nós estamos ainda vivendo esse clima do escândalo do INSS. Sim. Isso é uma república de banana que deixa acontecer um roubo desse na cara de todo mundo. Nós tivemos um escândalo financeiro da questão das contas bolsão, que fugia à fiscalização do Banco Central. Porque o Banco Central é tão rigoroso, se eu botar um dinheiro na minha conta, o banqueiro tem que.
O cara do Uhum. banco tem que informar o Banco Central, falar: olha, caiu 5.000 na conta do Milaerte. E eles não, tinha conta bolsão, passavam milhões no crime organizado. E, enfim, eu acho que é uma necessidade, um revigoramento das instituições, do ponto de vista de enquadrar todo mundo na legalidade e de ter uma fiscalização maior, para que todo mundo se comporte bem, ou tão bem quanto possível, porque nunca vai ser perfeito. Muito bom, Molaé. Obrigado, então, pela sua participação e pela clareza nessas explicações aí, nessa aula Eu vou jurídica. até acabar, é um pouco uma aula mesmo, você tem toda a razão. É porque eu já cheguei numa altura da idade, da experiência, então sinto no direito da aula, até porque não tem pegado de vida, pelo menos que eu saiba. Mas eu acho ótimo. E eu até posso dar uma sugestão, né? Que pedir lá para o seu Alcolumbre para criar uma escolinha do professor Raimundo. E lá na Escola Superior da Magistratura também podem me chamar, eu vou lá dar minhas aulinhas. Espero não ser atingido por ovos, mas eu me ponho à disposição. É incrível. Molaé, obrigado, viu, pela participação no programa. Obrigado a você, grande abraço. Pode falar.